E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha, eu desenvolvo conteúdo de história aqui na plataforma do Não Perca a Cabeça. Aê, meu amigo, chegou nossa última videoaula, legal? Número 10, aula número 10. Então fique aí que agora nós vai contar o finalzinho de Idade Contemporânea. Passa a vinheta! O ano é 1918, acaba a Primeira Guerra Mundial, começa uma fase chamada Entre Guerras, que é o momento em que vai do fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Então vai de 1918, final da Primeira Guerra, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Aconteceram dois fatos importantíssimos aí nessa fase do Entre Guerras, que é a crise de 29 e a ascensão do nazismo e do fascismo. A crise de 29 é essa crise da superprodução, né? Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, começa a produzir muita coisa industrializada e começa a vender para a Europa. Só que a Europa ali em 1930, 1928 até 1930, ela vive um momento de recuperação, legal? Que ela começa a se recuperar e ela para de comprar os produtos dos Estados Unidos, e isso vai quebrar a economia dos Estados Unidos. Superprodução por quê? Porque eles estavam produzindo, superproduzindo, mas já não tinha mais aquele mercado de compra de antes, né? Então isso vai levar à queda da Bolsa de Nova York. Os caras estão produzindo muito, mas não estão tendo para quem vender. Então os Estados Unidos quebra. E os Estados Unidos quebra e começa a cobrar a Europa e a grana que a Europa estava devendo para eles, né? Então a Europa estava dando um suspiro de recuperação, tanto que ela para de comprar produtos dos Estados Unidos e de repente, pô, vem os Estados Unidos quebrados, sugando a Europa toda para tentar reestruturar a sua economia. Então a crise de 29 vai levar um caos ainda maior lá na Europa. E esse caos vai dar espaço para que surja aí duas linhas ideológicas e dois governantes que vão mudar a história do mundo, que é o nazismo com Adolf Hitler e o fascismo com o Mussolini, Benito Mussolini, lá na Itália. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Em 1930, tanto o partido nazista quanto o partido fascista, eles já têm uma grande força na Europa. Mas é a partir de 1933 que, principalmente na Alemanha, a gente vai ver uma força gigantesca. Hitler, ele sai, ele funde o seu cargo de chanceler com o cargo de governante maior. Então ele pega e faz um cargo chamado Führer, né? Que é o terceiro Rush, que é o Hitler. Ele vai e sobe ao poder. Dentro do nazismo existe uma característica que chama estado vital, território vital. Esse espaço vital que o Hitler gostava de chamar são partes do mundo em que a Alemanha ariana, nazista, né? Ela tem por direito conquistar, por direito e por necessidade. Direito por quê? Porque o alemão ariano se dizia ser muito mais evoluído do que a galera toda e ele tinha que ir lá e propagar esse desenvolvimento, né, meu? E também conquistar esses territórios para realmente levar a luz da espécie mais evoluída. O Hitler tinha altas viagens. E também necessário, porque para poder continuar desenvolvendo a sua indústria e a economia do seu país, o Hitler precisava de mais território, mais população, para ter mais mercado consumidor, ter mais recursos, para poder desenvolver ainda mais a sua economia. E é aí que começa o momento de conquista do Hitler no mundo. Ele vai conquistar a Áustria, até então Inglaterra e França fica de boa, mas no momento, isso em 1939, quando ele ataca a Polônia, aí que o pau tora, né? Realmente começa a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que há um acordo entre o Hitler e o Stalin, né? Que era da União Soviética, que o Stalin iria ficar de boa, quietinho, e metade da Polônia ficaria para ele. Então o Stalin fica de fora da guerra nesse momento, a União Soviética fica de fora desse momento da guerra e só vai por devido ao fato dela ter ficado com metade da Polônia. E o Hitler começa o regaço, né, velho? Ele vai lá, ele ataca a Holanda, a Bélgica, pega por cima ali, né, e até chegar na França. Em 1939, 1940, 1941, a Segunda Guerra Mundial é caracterizada por um grande domínio aí nazista, né? E na parte da África, um grande domínio italiano, e na parte da Ásia, um grande domínio japonês. Então Hitler
Hitler e seus dois grandes aliados, né, Itália e Japão, eles começam a dominar o mundo. Mas vai acontecer dois fatos em 41 muito importantes. Uma, que o Hitler vai atacar a União Soviética e a União Soviética vai entrar na guerra. E outra, o Japão vai atacar a base de Pearl Harbor no Havaí. E isso vai trazer os Estados Unidos para a guerra. Então vai entrar pro lado da Inglaterra e da França, vai entrar a União Soviética e os Estados Unidos. Fato que vai trazer o fim da guerra. Gente, pode estar parecendo muito rápido a forma que eu estou contando a Segunda Guerra Mundial, mas esses são os principais fatos que caem na prova. Que é esse primeiro momento onde Alemanha, Itália e Japão estão vencendo a guerra, e depois de 41, quando entra na guerra Estados Unidos e a União Soviética, que o jogo vira. Qual que é o motivo da União Soviética ter entrado? O ataque do Hitler à União Soviética. E o motivo dos Estados Unidos ter entrado foi o ataque japonês na base de Pearl Harbor. E quando essa galera entra na guerra, já era, né, mano? A União Soviética vai que nem um cachorro louco em cima da Alemanha, tanto que quem vence a Alemanha é a União Soviética. Os Estados Unidos, ele faz uma disseminação maior de poder para apoiar os outros, o pessoal que tá aliado a ele, né, Inglaterra e França, mas ele vai atacar mais enfaticamente o Japão, tanto que em agosto de 1945, no último ano da guerra, os Estados Unidos começam uma ofensiva tão pesada no Japão que vai culminar nas duas bombas atômicas, que ele jogou uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Então você pode ver que os Estados Unidos realmente entrou na guerra para fuzilar e detonar o Japão. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os dois grandes vitoriosos aí, né, meu? União Soviética, Estados Unidos, que entraram até depois, né, meu? Ali depois de 41, com a guerra já rolando. Os dois, quando entram, viram o jogo da guerra e tudo mais. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo até então, ele sai sozinho como bichão, né? Agora, da Segunda Guerra Mundial, tem a União Soviética. E depois de 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os dois começam uma guerra. Só que é uma guerra que ela é uma guerra indireta, tá ligado? Ela não foi uma guerra direta. Os caras não foram lá e bombardearam, os Estados Unidos bombardeou a União Soviética, a União Soviética bombardeou os Estados Unidos. Eles patrocinavam revoluções, ditaduras, eles patrocinavam alguns governos, eles incentivavam economicamente e tal, para poder influenciar aquele país. Então era tipo assim, era um lance, tipo, venha ser o meu parceiro, tá ligado? E se você for parceiro do meu inimigo, você é meu inimigo. Então o mundo rachou. Eram dois grandes blocos, um bloco ligado aos Estados Unidos e um bloco ligado à União Soviética. Estados Unidos com uma ideologia mais de direita, capitalista, né? E a União Soviética com uma ideologia mais de esquerda e com uma economia ali e uma política socialista, né? Tem vários questionamentos em relação a esses termos, mas em suma é isso. Então nós tínhamos dois países dividindo o mundo, por isso que é chamado de mundo bipolar, porque eram dois países que estavam dominando tudo. E rolou algumas paradinhas aí, que são 4 eventos que são importantíssimos. Não vai dar tempo de falar desses 4 eventos que aconteceram durante a Guerra Fria, que foram patrocinados, extremamente influenciados aí pelos Estados Unidos e a União Soviética. Que foi a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã. Esses 4 aí, gente, procura. No canal do Não Perca a Cabeça tem muito conteúdo desse material, tá? Então dá uma olhadinha lá que você vai ficar... Tem até um vídeo sobre Guerra Fria e tudo mais. E aconteceram algumas corridas durante a Guerra Fria. Corrida mesmo. União Soviética e Estados Unidos. União Soviética e Estados Unidos. Corrida. Foi a corrida armamentista, que era aquela parada, mano. Os Estados Unidos faziam um armamento, a União Soviética fazia outro. A União Soviética fazia um armamento, os Estados Unidos fazia outro. Os caras começaram a concorrer quem tinha mais tecnologia armamentista, legal? Foi a época de produção de bomba atômica, você não tá nem ligado. Tem muita coisa até escondida até hoje. E também teve a corrida espacial. O que seria essa corrida espacial? Os Estados Unidos, ele tinha a NASA, né? Que ela fazia várias tecnologias e tal. E a União Soviética também tinha seus órgãos aí de tecnologia espacial para poder desenvolver aí naves e tudo mais, né, cara? E o primeiro país que vai despontar nessa corrida espacial é a União Soviética. Ela vai mandar uma cachorra pro espaço chamada
arcaica, né? Nossa, imagina pro mundo na época, na década de 60, todo mundo, nossa, mano, os caras mandou uma cachorro, um ser vivo pro espaço e tal. E os Estados Unidos foi lá e só mandou o homem pra lua, né? Só. De leve. Alguns questionamentos em relação a isso, mas é tudo teoria da conspiração. Os Estados Unidos manda o homem pra lua. Então você pode ver que os caras ficavam lutando aí, uma corrida entre os dois, quem que é o mais foda e tem mais tecnologia. E também nós temos aí uma corrida ideológica, tá ligado? E aí vai pro âmbito da arte mesmo, lance cultural. Filme, desenho animado, música, revista, HQ. Mano, os caras começaram o país que eles se alinhavam, eles pegavam e jogavam material cultural pra caramba, que era pra galera tipo, falar assim, mano, o socialismo é melhor, o capitalismo é melhor, os Estados Unidos é melhor, a União Soviética é melhor. Então eles tentavam fazer esse lance tipo de aculturar a pessoa no pensamento de que aquele país era melhor do que o outro. E a Guerra Fria, ela vai ser um momento histórico muito importante, porque a gente vive as suas marolas econômicas, políticas e ranços, tá? Até hoje, porque você vê aí uma Rússia que tem grandes dificuldades de relacionamento com os Estados Unidos, você vê uma China, você vê uma Coreia do Norte com grandes dificuldades em relacionamento com o mundo. A China nem tanto, a China é economia zica. E você também tem aí algumas coisas que ficaram, algumas ditaduras que estão se desmembrando hoje, tudo devido aos requisitos que ficaram da época da Guerra Fria. Chega ali no final da década de 80, a União Soviética, governada pelo Gorbachev, eles já não conseguem mais manter essa guerra indireta, porque é um patrocínio muito grande de relação aos outros países. Então, começa a ter um declínio econômico, que automaticamente começa a haver a fragmentação da União Soviética, que volta aí, né, os países do leste europeu conseguem suas independências, a Rússia, ela volta a ser Rússia e não mais a União Soviética anexada com o leste europeu. Legal? Gente, é isso. Essa foi a Guerra Fria no resumão. Procurem mais, porque é um conteúdo muito enorme, muito complexo, muito enorme. Então você dá uma pesquisadinha aí e vai no nosso canal que lá tem muito conteúdo. Pessoal, tomara que aí vocês tenham curtido, aprendido, desenrolado nas nossas videoaulas de história, né, meu? Vai vir muito mais, cara. Vai vir muito mais conteúdo. A gente tá preparando novos materiais. Tudo é questão de evolução. Tomara que você não tenha perdido a cabeça. Então fique com a gente, continue na nossa plataforma, vai lá no nosso canal. Não perca a cabeça.